Meus amigos, muito boa tarde a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos proteja e nos envolva com a sua santa e divina paz. Eu quero agradecer ao convite merecido da casa, a presença de todos vocês. E sempre quando eu venho à Casa do Caminho, eu gosto de começar a preleção dizendo que nós estamos aqui diante de uma casa que é um pronto-socorro espiritual. E nós aqui somos recebidos por espíritos encarnados e desencarnados, abnegados, desvelados, os encarnados que nós conhecemos como os caminheiros, que buscam repetir aquela estrutura inicial do cristianismo primitivo, da igreja cristã primitiva, da qual nós reconhecemos Simão Pedro como pedra angular daquele movimento que não era simplesmente um assistencialismo, mas sobretudo a vivência legítima cristã que nós buscamos agora repetir. E pensando sobre esse movimento inicial do cristianismo, eu me lembro de uma parte do Evangelho de Mateus, quando o evangelista registra um diálogo interessantíssimo entre o Cristo e Simão Pedro. Pedro, que dizes que eu sou? Tu és o Cristo, Senhor. E Jesus lhe responde: bem-aventurado sois, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne quem lhe disse, mas o Espírito Santo. E em verdade eu vos digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Eu te concederei a chave dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra também será desligado nos céus. Há uma passagem superficial, uma leitura sem muita reflexão sobre essa passagem. Nós podemos incorrer na interpretação de que Jesus tinha tamanha simpatia por Simão Pedro que outorgava-lhe o destino sobre os mundos, a ponto de poder decidir sobre aquilo que acontece na terra, assim como no céu. Mas penso particularmente que uma das interpretações possíveis para essa passagem é o seguinte: Jesus escolhe a figura de Pedro, homem imperfeito, que estava se melhorando e se aperfeiçoando através do próprio trabalho, para dizer que no nosso coração será construída a edificação cristã com base nas nossas próprias obras. E eu fico emocionada com uma mensagem escolhida pelo nosso irmão para iniciar os trabalhos, fala exatamente sobre isso. Pelos frutos os reconhecereis, nós cristãos. Não pelas aparências exteriores, não pelas orações decoradas que nós proferimos, não por ações isoladas, mas pela forma que nós elegemos para nos conduzir dentro e fora das casas espíritas. Porque muitas vezes nós recorremos a esse pronto-socorro espiritual num momento de dor excruciante. Precisamos de um consolo, de um alívio para as nossas aflições. E graças a Deus nós encontramos aqui o lenitivo necessário para que a gente possa ter um consolo e perseverar na luta. Mas agora nós precisamos da nossa parte. Nós precisamos colocar as nossas mãos laboriosas em serviço, para aproveitar dos ensinamentos que nós bebemos aqui, de todas essas glórias, essas bênçãos recaídas do alto, que nós acolhemos e agasalhamos, para devolver isso para a nossa família, para a nossa sociedade e para nós mesmos, rendendo frutos, porque no nosso coração foi plantada uma semente. E quando Cristo diz a Pedro: tudo que ligares na terra será ligado no céu, em outras palavras, é como ele mesmo disse: a cada um segundo as suas obras. Todos nós, espíritos imortais, somos herdeiros das nossas próprias decisões. Veja que Deus, não obstante ser todo poder, toda bondade, não nos constrange a seguir por caminhos que com certeza seriam para a nossa felicidade. Ele concedeu-nos o livre-arbítrio para que tivéssemos força ativa e a responsabilidade e autonomia por nossas próprias decisões. Então nós
não raras vezes também somos artífices do nosso próprio infortúnio. Somos nós que às vezes nos enganamos e nos equivocamos por a porta larga, por aqueles caminhos que nos parecem mais agradáveis, mas que às vezes são atalho para uma repetição de velhos erros. Então nossa também tem que ser agora um momento de decisão para rechaçar essa opção que agora não pode ser mais a nossa, que somos cristãos. Agora nós estamos desejosos para viver esses ensinamentos do nosso divino Messias e para, como Pedro, colocar em prática tudo que a gente estudou e leu até aqui. E é por isso que o tema da preleção de hoje é uma frase de Paulo, é uma pergunta. E não é uma pergunta apenas escrita no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, para a conjuntura social daquela época, que nós investigaremos aqui. É uma pergunta para nós, hoje. Recebestes, ou melhor, me incluindo também, o Espírito Santo quando cremos? O que é que quer dizer isso? Será que quando nós abraçamos a fé cristã e recorremos aos centros espíritas ou outras instituições filantrópicas que visem nos aproximar com este sentimento de religiosidade inato em nós, nós estamos querendo nos livrar dos problemas que nos causam dor, ou nós verdadeiramente estamos engajados com o ideal que nós dizemos abraçar? Em outras palavras, qual o nosso grau de engajamento e envolvimento com esta mensagem? Será que nós efetivamente estamos dispostos para testemunhar? Porque testemunhar significa dar a própria carne, dizer por si mesmo, avaliar quanto à veracidade, colocar a sua palavra, assinar embaixo de uma situação ou de alguém que está sendo interrogado. E às vezes o preço a ser pago para ser testemunha é o preço da nossa própria vida. Será que nós estamos dispostos a esse alto preço? A contrapartida é aquilo que a nossa sociedade mais anseia. Uma sociedade interconectada, globalizada e que nunca padeceu tanto de solidão. Uma sociedade que diz que é individualista e que não precisa de ninguém e, no entanto, carece do contato e do convívio dos relacionamentos. Uma sociedade dita fluida, como vai dizer Zygmunt Bauman, em que eu faço e desfaço de relações e vínculos sem ter a menor responsabilidade emocional pelos sentimentos de ninguém, mas, no entanto, que sofro muito, às vezes até desenvolvendo transtornos psíquicos graves, como transtorno de ansiedade, como depressão, como fobias, se eu entrego o meu coração a alguém que me magoa e me trai. Nós, então, todos, sem exceção, somos carecentes de algo que somente o Espírito Santo pode fornecer: paz interior. Nós estamos em busca de uma felicidade que asserene as nossas angústias, de uma felicidade que o mundo infelizmente não pode nos dar. Como o próprio Cristo disse: a minha paz eu vos dou, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo é a paz dos ansiolíticos, dos remédios para dormir, é a paz dos narcóticos, das bebidas que embriagam e que nos deixam estafados e exaustos. É uma paz que rouba as nossas energias e que depois nos devolve um sentimento de vazio interior quase insuportável. Mas a paz do Cristo não. É uma obstinação pacífica, que não significa não ter dor. É uma paz que é produto da minha capacidade de enfrentar as experiências com coragem, com resolução, sem voltar para trás. É a capacidade que nós desenvolvemos de colocar tudo que a gente aprendeu na prática, de enfrentar os obstáculos com perseverança e caridade, sem deixar a nossa fé esfriar
não obstante as cenas de agressividade e violência que nós vemos pulular na nossa sociedade lá fora. É fazer a transformação no nosso interior primeiro, depois na nossa família, e ver os frutos disso na sociedade ao nosso redor. Porque nós não somos cristãos apenas nos centros espíritas. Nós devemos levar esse cristianismo para as ruas, aonde quer que a gente vá. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Portanto, nós somos essas balizas de luz, mesmo que sejam luz tão pequenas quanto a de um palito de fósforo, mas que são suficientes para iluminar alguns centímetros de sombra. Então, meus amigos, agora nós vamos analisar o cenário quando o apóstolo Paulo disse essas palavras: recebestes o Espírito Santo quando crestes, ou em outras traduções, recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a tua fé? E eles lhe responderam: nós nem ouvimos falar que existia esse tal de Espírito Santo. Essa passagem de Atos registra uma das muitas viagens do apóstolo Paulo, que percorreu centenas de quilômetros na Ásia a pé, por quase 14 anos da sua vida, num movimento abnegado e devotado para propagandear o cristianismo, o Evangelho de Jesus. E ele chegou numa cidade, na cidade de Éfeso. E antes dele ter chegado nessa cidade, por lá, tinha passado um judeu de nome Apolo. Esse judeu havia sido um dos discípulos de João Batista e tinha observado, inclusive, algumas cenas de batismo que João Batista tinha feito. E aquele, para ele, era o recorte da mensagem divina que ele agora falava para outros. Ou seja, Apolo estava também imbuído de um papel muito louvável, de levar uma palavra de consolo aos desamparados da sorte, aqueles que buscavam entrar em contato com a sua mensagem divina. Mas ele não havia ainda penetrado no teor essencial da fé. E a figura de Apolo já nos dá margem para muitos ensinamentos. Quantos de nós, não raras vezes, ficamos nas casas espíritas investigando detalhes da própria ciência espírita, detalhes do texto, às vezes nos apegando a certos trechos da codificação e com isso provocando celeumas intermináveis com os nossos irmãos. Às vezes, a pretexto de estudar, ganhamos verdadeiras brigas em relação aos nossos companheiros de marcha. A troco de quê? Veja, isso não é uma apologia a não estudar, muito pelo contrário. Nós precisamos utilizar o progresso intelectual, o discernimento, aprender e nos educar cada vez mais, até para saber discernir o bem e o mal, separar o joio do trigo e tomar as alternativas e as resoluções mais corretas para o nosso próprio adiantamento. Mas a pretexto de nos instruir, não podemos esquecer de amar, porque em o Evangelho segundo o Espiritismo, amar vem na frente. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então Apolo havia falado para aquelas pessoas sobre Jesus, sobre a segunda revelação e sobre o batismo de João Batista, mas não havia chegado no teor essencial do Espírito Santo. E Paulo, percebendo, portanto, essa necessidade de complementar o ensino, apresenta a eles a principal diferença entre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus Cristo. E aí, nós vamos recorrer ao texto de Mateus, no capítulo 3, versículo 11, quando nós temos essa diferença. João Batista disse assim: eu vos batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é muito maior de quem eu sou. Eu não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Em outras palavras, receber o Espírito Santo quando nós crermos
Significa sentir-se arrebatado, não ter mais o desejo de retornar aos velhos hábitos. Significa envolver-se de tal maneira com a mensagem cristã a ponto de irrelevar as ofensas e as mágoas que nós recebemos. Todas essas pequenas contrariedades, que são muito comuns num planeta de provas e expiações e que nós padecemos todos os dias, não devem ser suficientes para que nós abandonemos a nossa tarefa. Isso estou dizendo dentro das casas espíritas e segue o mesmo para dentro de casa também. Quantas vezes nós não sentimos vontade de largar tudo, aqueles parentes difíceis que a gente não aguenta mais, tanta apurrinhação no juízo. Pessoas às vezes que nascem no mesmo seio que nós, que são os nossos irmãos, às vezes os nossos filhos, e que somos pagos pela ingratidão, progenitores em relação aos quais nós não sentimos amor, não temos a menor afinidade. E quando a gente olha para os coaches da nossa sociedade atual, eles dizem: larga a sua família tóxica, você não precisa conviver com essas pessoas difíceis que só deixam a sua vida mais atormentada. Mas se nós somos cristãos, nós vemos que a espiritualidade superior, não raras vezes, aproveita a oportunidade do retorno ao mundo corporal, numa nova conjuntura familiar, para que nós possamos reaver antigos conflitos. E às vezes reencarnamos com os nossos antigos adversários, numa nova existência, com uma nova personalidade, para tentar mais uma vez essa arte de amar. A tarefa não é fácil. Receber o Espírito Santo não é simplesmente uma glória que recai sobre as nossas cabeças, como uma auréola angelical que fosse depositada acima de nós. Receber o Espírito Santo é afinar suficientemente o nosso instrumento, a fim de que a nossa conduta e o nosso comportamento sejam o mais próximos possíveis da fé que nós dizemos abraçar. Porque todos esses momentos que nós passamos, as doutrinárias, os estudos, as reuniões, os congressos, as reflexões, o Evangelho no lar, são preparativos. É como se nós estivéssemos nos alimentando espiritualmente, ganhando resistência, ganhando força, ganhando fôlego, para quando a prova vir, nós tenhamos força suficiente para suportar. Mas nós jamais estaremos sozinhos. Ao nosso lado, sempre teremos os sireneus, como Cristo, que nos ajudarão a soerguer a nossa cruz rumo ao Gólgota, que nos ajudarão a seguir com mais esperança no futuro, que às vezes nos darão aquela força invisível e inesperada, e a gente acha que são coincidências. Não há coincidência. Faz tudo parte da harmonia universal, do imenso amor de Deus que não nos desampara a ninguém. Paulo, compreendendo isso, naquele momento, em Éfeso, então, utilizou a imposição de mãos para aqueles irmãos e eles começaram a profetizar em diversas línguas, copiando aquilo que nós já conhecemos e que aconteceu com os apóstolos no fenômeno do Pentecostes. E isso é muito interessante, porque em diversas passagens, no Novo e no Antigo Testamento, nós temos o intercâmbio mediúnico, esse intercâmbio com o mundo espiritual. Mas nós vemos algo muito importante. Esse intercâmbio nunca foi o fim em si mesmo, mas é sempre colocado como um meio, uma oportunidade de aprimoramento nosso, não para aguçar a nossa curiosidade com a comunicação daqueles que nos precederam no túmulo, não para que nós possamos nos comunicar com os benfeitores espirituais para que eles digam coisas sobre o nosso futuro, não para isso, mas para nos educar, para nos auxiliar, para muitas vezes provocar o choque anímico necessário para os nossos irmãos desencarnados voltarem a seguir o seu caminho.
Esse intercâmbio é ferramenta preciosa concedida pela espiritualidade para que nós possamos evoluir e, sobretudo, educar os nossos sentimentos. E isso é muito importante para que a gente dê valor a esse tipo de ferramenta e para que a gente veja qual a sua verdadeira utilidade, a fim de que nós não possamos nos enganar. Então, meus amigos, cumpre a gente refletir se efetivamente nós estamos afinando o nosso instrumento com o alto. Às vezes nós endereçamos as nossas preces e, ao invés de rogativas humildes, nós pretendemos dar ordens ao próprio Deus, quando na verdade esquecemos do nosso próprio trabalho dessa edificação interior. Veja que quando nós, por exemplo, julgamos o outro naquelas circunstâncias que a gente nem conhece e criticamos uma determinada ação e comportamento, na verdade nós não conseguimos saber a intenção ou o pano de fundo que o levou a executar aquela determinada ação. Portanto, para construir o nosso edifício, nós precisamos sempre colocar sobre nós os olhos, voltar para nós o foco e a nossa atenção, porque o tempo está correndo. E como falamos sobre esse fenômeno do Pentecostes, vamos voltar ao texto para entender como que esse fenômeno se processou. Os apóstolos estavam reunidos quando veio do céu um ruído e um agitar, como se fosse um vendaval tempestuoso, e apareceram-lhe línguas de fogo que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O Espírito Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, vai definir para nós que é o Espírito Santo. Ninguém deverá ignorar que o Espírito Santo designa a legião dos Espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Veja a necessidade de afinar o instrumento. Como é que nós podemos, com o nosso estado de imperfeição, nos comunicar com estes espíritos angélicos, que têm os seus emissários, os espíritos bons, que Jesus concede, que nos assista, que nos ampare nas nossas dificuldades, se nós não elevarmos os nossos pensamentos, se nós não nos dedicarmos às ações de caridade, se a gente não se afinizar com o bem, como é que a gente pode se sentir permeável a essas influências benéficas? Veja que nós estamos hoje num hospital-escola. O planeta Terra é categorizado como um planeta de provas e expiações, e nós temos aqui aprendizes, que é o que a gente encontra numa escola, e enfermos, que é o que a gente encontra no hospital. Todos. Porque, de uma forma genérica, na média, nós estamos todos no mesmo saco. Nós fazemos todos parte dessa grande família universal. E é por isso que nós estamos aqui juntos. Uns já conseguiram se adiantar mais em termos de paciência. Outros já têm uma compreensão que faz com que trate os outros com mais amor. E assim nós vamos trocando esses dotes virtuosos uns com os outros. É lógico que a gente vai se magoar. É lógico que muitas vezes a gente vai fazer algo que vai ferir o nosso semelhante. Até no nosso relacionamento como pais e mães, como os nossos filhos, a gente faz isso. Amamos aquela coisinha mais que o mundo todo. Achamos que estamos fazendo bem e às vezes a gente faz algo que prejudica o nosso filho. Imagina se isso não vai acontecer entre estranhos, entre pessoas que a gente não convive mais intimamente, que a gente não conhece a realidade íntima, que às vezes nem conseguem, através da linguagem, dizer aquilo que sentem. Acontece a miúde. Por isso é que a gente precisa desenvolver a capacidade do perdão, de ser incomodado, de ser afetado e tentar entender
que o outro pode nem ter querido nos ferir, que pode estar passando por um momento ruim, e como nós estamos todos nesse grande hospital, o outro pode estar mais enfermo do que eu. E às vezes o remédio que ele precisa não é o meu azedume, não é a minha agressividade de volta, não é a minha insatisfação e incompreensão, mas sim a capacidade que eu tenho de me compadecer por aquela condição que ele tem ainda doentia, muito grave. O Cristo, em muitos momentos, ensinou-nos, por diversas lições, a ter compaixão. E ele disse que nenhum de nós herdará a vida eterna sem desenvolver a compaixão. Ele disse isso ao doutor da lei, quando o doutor da lei perguntou ao mestre: o que eu faço para herdar a vida eterna? E ele contou a parábola do bom samaritano. E no fim da parábola, é muito interessante a profunda inteligência de Jesus, que quando o doutor da lei pergunta quem é o meu próximo, ele faz com que o doutor da lei se transporte à condição do caído no chão. Contei-lhe esta parábola, agora tu me respondas. Quem lhe parece o próximo daquele que estava caído no chão? Como se ele dissesse: você que se acha grande demais, é no fundo, devedor da misericórdia alheia. No mínimo, somos devedores da misericórdia divina, credores e devedores uns dos outros. E não é por outro motivo que nós estamos aqui, meus amigos, no mesmo barco. Então, já que nós percebemos essa necessidade premente de afinar o nosso instrumento, cumpre então nós agora refletirmos o que é que a gente faz para se afinar e receber o Espírito Santo. Ignorar contrariedades. Nós precisamos desenvolver a capacidade não de remover os espinhos do nosso caminho. Nós sempre teremos contrariedades. Se nós estamos sendo provados, o tempo inteiro nós passaremos por experiências que o próprio Espírito Emmanuel vai chamar de situações magnéticas, para a qual nós somos arrastados a fim de provar a nossa fé, a fim de ver se efetivamente a gente já venceu naquele requisito. Por exemplo, quero ser testada na paciência, ou eu mesma peço a Deus para desenvolver paciência. Deus me concede uma existência na qual eu sou mãe de 10 crianças. Não tem como não desenvolver paciência, porque enquanto um chora porque está com fome, o outro precisa tomar banho, o outro está com a febre de 40 graus, o quarto está subindo na cortina, acabando com tudo, o quinto está indo para o fogão. Se eu não desenvolver paciência, eu vou matar um. Às vezes a gente pede: Senhor, eu quero tanto amar, quero desenvolver um amor fraternal, amar a todos, aos desconhecidos que estão na rua, aos descamisados. Então, se prepare. Se prepare para exercer o perdão. E para exercer o perdão, que é um sinônimo da nossa capacidade de amar, porque aquele que não consegue perdoar, não consegue amar de uma forma verdadeira. Então, se prepare para ser magoado, espinzinhado, para ser ferido nas suas relações mais próximas, por aqueles para os quais você dedica mais desveladamente o seu amor. Ser ferido, respirar profundamente e no momento seguinte continuar amando do mesmo jeito. Este é o nosso exercício. Então as contrariedades, elas sempre existirão. Mas qual é a nossa capacidade de resistir por elas e de não abandonar o barco, de não desertar das experiências e continuar lutando? Precisamos calar as queixas e lamentações. Como é que nós vamos nos sintonizar com a espiritualidade superior se a gente gasta a nossa energia, a nossa vitalidade, as nossas forças psíquicas nos demorando paralisados a algo que aconteceu há mais de 20 anos, reclamando que nós não temos os recursos que quereríamos
para poder seguir com a nossa existência. Para merecer recursos melhores, precisamos utilizar bem aqueles que já temos à nossa disposição. Ser fiéis no pouco para poder herdar o muito. Auxiliar, não obstante as dificuldades. Se nós formos esperar oportunidades melhores para servir, a gente vai retornar para o mundo espiritual e não teremos feito um serviço suficiente. A Casa do Caminho, a época do Cristo, logo quando ele deixa a terra, aqueles apóstolos do cristianismo primitivo, eles pegavam os recursos que eles conseguiram recolher e guardar a vida inteira e chegavam na igreja cristã e repartiam entre todos. Dividiam não por critério de igualdade, mas sim de equidade. Aqueles que precisavam de mais, recebiam mais. Os que tinham menos necessidades, recebiam menos. E depois que o apóstolo Paulo chegou, ele que era extraordinário, um grande vanguardista, ensinou que cada um, aqueles que ainda tinham condições e eram fortes, poderiam trabalhar, ele como tecelão, Barnabé como oleiro, e cada um com o seu trabalho que eles sabiam executar, a fim de se sustentarem. Deixar para os anciões, as crianças, os recursos aprovisionados, porque eles não poderiam trabalhar por si mesmos. Então veja que toda essa estrutura só é possível porque tem a colaboração de todos. É por isso que a gente padece tanto na nossa sociedade atual, com tantos de nós egoístas, orgulhosos, individualistas. A gente não tem esse esforço colaborativo, o engajamento de todos, a fim de que as desigualdades se apaguem da face da terra. Mas nós, com as nossas pequenas condições, com as nossas pequenas capacidades, podemos dar o nosso contributo e transformar nós mesmos a nossa existência. No pequeno perímetro que a gente tem zona de influência. Porque veja, nós estamos num contexto social, somos vistos. Nós temos, como dizia o apóstolo Paulo, uma nuvem de testemunhas que fica à espreita, nos observando. Às vezes são desafetos de outrora, que ficam testando a nossa paciência, para ver se a gente vai perseverar mesmo nesse caminho do bem, para ver se mesmo com essas pequenas contrariedades do dia a dia, a gente vai continuar fazendo a caridade. Portanto, o esforço é nosso. Somos nós que precisamos arregaçar as mangas para continuar até o fim. Praticar a indulgência, mesmo com as imperfeições alheias. Se nós esperarmos que o outro se transforme, que seja o modelo perfeito, escolhido por Deus, e que não tenha nenhum defeito, para que eu não me sinta melindrado, aí é que vai demorar mesmo. Porque nós ainda não podemos oferecer ao outro perfeição. E por que é que nós estamos exigindo isso do outro? Cada um de nós temos as nossas conquistas, temos os nossos valores, temos muito a contribuir. Qual de nós que é incapaz de dar um sorriso? De ter um gesto de gentileza e simpatia, mesmo que para um desconhecido? Qual de nós que ao ouvir uma calúnia, uma ofensa, uma fofoca, não pode calar e parar ali aquele círculo vicioso? Qual de nós que ao observar uma cena de insensatez, uma verdadeira loucura, como nós vemos todos os dias no trânsito, não pode fazer uma oração, a fim de que os espíritos bons tentem governar a cabeça daquele que está padecendo de loucura? Mas se ao contrário disso, a gente entrar nesse ritmo de irritação e revolta, e começar a se insubordinar, e chamar o nosso irmão de tudo quanto é nome, nós estamos dizendo o anátema contra o nosso irmão. E o Cristo nos advertiu isso no Sermão da Montanha.
falando que nós não deveríamos dizer um anátema contra o nosso irmão. Não devemos nem em pensamento criticar quem quer que seja, porque os bons espíritos, que são muito mais superiores, que são muito maiores do que nós, não fazem isso conosco. Têm compaixão pelas nossas faltas e nos ajudam. A gente também precisa ajudar. Lembremos do óbolo da viúva, que quase não tinha nada para dar em doação, mas que as poucas moedas que ela depositou no gasofilácio tiveram um peso muito maior do que as doações abastadas dos ricos. Ainda que o nosso contributo seja pequeno, nós podemos dá-lo com desprendimento e abnegação. E o benefício será, portanto, receber a inspiração desse Espírito Santo sobre nós. Relevar as ofensas em prol da harmonia geral. Às vezes isso ocorre até dentro da nossa própria família. Para que a gente não desestruture o clima do nosso lar, a gente esquece de ouvir determinada coisa. A pessoa às vezes falou e nem pensou direito. Sabe essas discussões? E aí não fala coisas das quais se arrepende depois? É caridade também e relevar tudo isso, porque nós também cometemos essas faltas em relação a outras pessoas. Nos aprimorar com o serviço. Todas as vezes que nós saímos, por exemplo, para distribuir sopa ou mingau nas ruas, aquele recurso que chega ao necessitado é apenas um pretexto para que a gente possa se aproximar de outra alma humana. Como a gente pode crescer com o serviço? Se nós compararmos a figura de Pedro, logo no início e ao fim da sua trajetória, nós vemos o quanto que ele se engrandeceu, porque ele aproveitou cada cena do trabalho para evoluir, para desenvolver a humildade, para desenvolver o amor pelo outro, para tolerar, acima da caridade material, a caridade moral, que é a mais difícil, porque ela vai na contramão do que a nossa sociedade nos diz. Uma sociedade que se preocupa em gozar dos seus próprios prazeres, que pensa apenas nas suas próprias necessidades e pouco se importa com o outro. A sociedade da indiferença. E também a sociedade da solidão, a sociedade da tristeza, a sociedade da angústia. Nós seremos estranhos. O cristão sempre foi exótico. E o Cristo nos advertiu, inclusive, que nós seríamos perseguidos por amor ao seu nome. E que quando isso acontecesse, nós deveríamos nos regozijar. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem por amor ao meu nome. É um privilégio, porque nós somos todos devedores. E estamos aqui recapitulando os nossos débitos com prestações bem divididas ao longo de diversas reencarnações. Ainda que não tenhamos nada a dar, ainda teremos o nosso coração. E o que são, meus amigos? 80, 90, 100 anos neste planeta para quem for viver muito em relação à imortalidade, à eternidade que nos está descortinada. Aproveitemos então todas essas oportunidades para não cerrar o nosso coração a essas inspirações sublimes, por mais que nos doam, por mais que seja difícil, por mais que nos dê essa sensação dolorosa. Todo o esforço que nós fizermos será suficiente, será decisivo para a nossa própria felicidade futura, para os frutos que nós vamos dar. Essa sociedade tão tecnológica, veja que a tecnologia, ela é em si mesma neutra. A tecnologia, inclusive, nos é muito útil. Ela serviu para mostrar o quanto nós somos carecentes de educação dos sentimentos. Ela amplifica o vazio interior, os anseios, os conflitos, as angústias. Ela deixa tudo às claras.
E o nosso comportamento perante isso deve ser o seguinte: será que eu quero continuar nessa ação exibicionista em aparentar mais e ser menos? Ou será que o que a gente vê nas redes sociais não é um convite para que a gente volte os nossos olhos para dentro e busque agora essa edificação que nós tanto queremos alcançar? É uma oportunidade que está diante de nós. Na obra Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz, a terceira obra da sua coleção, A Vida no Mundo Espiritual, o instrutor dessa obra, Alexandre, vai dizer algo muito interessante em relação ao desenvolvimento mediúnico. Porque nós, como diz Kardec no Livro dos Médiuns, em maior ou menor grau, todos sentimos, ao menos, a influência e esse intercâmbio com os espíritos, ainda que não de uma forma ostensiva. E o nosso grau de afinidade e afinação dos nossos instrumentos com esse intercâmbio vai definir também o grau de ajuda que nós teremos. E ele diz uma coisa que é o seguinte: a mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo. É a luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão e o azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos da sombra. Ele fala aqui de uma forma mais direta aos médiuns ostensivos, apelando para essa necessidade de se educar, se aprimorar. Não apenas de conhecer como se processa o fenômeno, mas sobretudo de educar os seus sentimentos, porque somos médiuns o tempo inteiro. Mas a mensagem dele também é muito interessante para aqueles que não somos médiuns ostensivos. Ele vai dizer que nós precisamos conservar o pavio do amor cristão e o azeite da boa vontade pura. E nem sempre isso é fácil. Quando nós somos convidados, por exemplo, diante de uma enfermidade, testar a nossa confiança irrestrita em Deus, às vezes nós ficamos desesperados. Quando estamos no leito de um hospital, sentimos saudade daquela nossa rotina que muitas vezes reclamávamos tanto. Ter que acordar cedo, se deslocar muitas vezes a um trabalho que nós não gostamos, enfrentar chefes e colegas que a gente acha que nos antipatizam. E aí, quando a gente está na cama do hospital, tendo que se submeter a todos os cuidados médicos, aquela comida insossa, a gente tem saudades da nossa rotina em relação à qual nós criticávamos tanto. Às vezes, a cura não vem de pronto. E isso já faz parte do aprimoramento e da educação do nosso espírito. Quando nós estamos doentes, é lógico que nós queremos ser curados. Mas às vezes a enfermidade vem como uma mestra, como uma professora, como uma ferramenta pedagógica, justamente para que a gente tenha a chance de reavaliar a nossa conduta. E às vezes, quando nós atravessamos a porteira da morte e retornamos ao mundo espiritual por conta daquela enfermidade, a gente lamenta pelo tempo que nós perdemos. O que eu estou querendo dizer? É justamente neste momento que nós conseguimos testar a nossa fé. É justamente para esse ponto do testemunho que nós fomos convidados e chamados a mostrar quão cristãos somos. Extrair das lições e das experiências aquilo que elas visem nos ensinar, não para o corpo de carne que irá perecer, mas para os espíritos imortais que nós somos, que sobreviverão a todo esse tipo de experiências. Portanto, as nossas obras é a forma como nós efetivamente seremos reconhecidos. Há uma parábola que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13, que é a parábola das 10 virgens.
que também fala sobre esse tema de receber o Espírito Santo e de manter acesa a nossa chama. A parábola diz mais ou menos assim: havia 10 virgens que aguardavam a vinda de um noivo. Dessas 10, eram 5 prudentes e 5 loucas, e todas mantinham o seu lampião com algum azeite para abastecer quando o noivo chegasse. As prudentes haviam conservado o azeite ao lado das lâmpadas, e as loucas não. Aconteceu que o noivo tardou a chegar e todas adormeceram. Até que alguém grita: lá vem o noivo! E aí elas levantaram, acordaram, e as loucas que não tinham os azeites pediram às prudentes: dai-me um pouco do vosso azeite. E elas negaram. Então, somente as prudentes conseguiram acompanhar o noivo, cerrou-se a porta e aquelas loucas, sem azeite, ficaram do lado de fora. Para que a gente possa entender essa parábola, é interessante que a gente entenda um pouco como se processa o casamento judaico. Existem várias etapas do casamento judaico e uma delas é que o noivo vai primeiro. E a noiva, não raras vezes, chama as amigas, as vizinhas, para esperar, todas com lâmpadas na mão, lampiões, com o seu respectivo azeite, para que a acompanhem-na até o altar, quando este noivo enfim chegar. O motivo da lâmpada é que às vezes o noivo chega de surpresa, na calada da noite, e é necessário ter algum recurso para iluminar o caminho. Mas a figura da parábola conta algo interessante. O que custaria para aquelas que estavam ali, esperando o noivo, compartilharem o seu azeite a quem não tinha trazido? Não seria falta de caridade manter o seu azeite apenas para si? E aí eu fico me perguntando em relação a nós. Essas noivas loucas pedindo azeite às noivas prudentes, não parece conosco? Quando às vezes endereçamos a rogativa ao Pai e pedimos por tudo que seja de mais sagrado, que seja feito um milagre nas nossas vidas, sem que a gente mesmo tenha esse trabalho de transformação interior para merecê-los? Porque cada um de nós, meus amigos, nem sempre temos a vida que merecemos, mas sempre teremos a vida que precisamos. Às vezes os recursos que a gente tem são até muito maiores do que efetivamente a gente mereceria. Foram intercessões feitas pelos espíritos bons, nossos mentores espirituais. Foram intercessões da nossa família espiritual que nem sempre conseguiu reencarnar conosco nessa existência, mas que torce por nós, de longe, que permanece expectante, esperando a nossa volta. Mas é importante e imprescindível que a gente também trabalhe para merecer. Por mais que eu ame alguém, eu não conseguirei evoluir pela outra pessoa. E isso também ocorre para a gente. Por mais que nós tenhamos um Deus de todo amor, que não obstante a nossa imperfeição, nos ama pela eternidade, Ele deseja que nós busquemos a nossa evolução espiritual com o nosso próprio esforço. Somos nós que teremos que carregar o azeite para abastecer as nossas lâmpadas. E para isso, nós somos convidados, portanto, a esse esforço e a esse trabalho íntimo. Então, recebestes o Espírito Santo quando crestes? É a pergunta que fica para nós. Será que essa fé que eu digo abraçar efetivamente abastece os meus dias? Quando eu leio uma página edificante, eu retiro dali o alimento espiritual para nutrir de esperança o meu dia? Eu me lembro de todos os dias quando acordo, de fazer uma prece, a fim de que a minha edificação cristã seja tão forte a ponto de receber pedradas e não sentir o seu edifício desmoronar, a ponto de nós sermos atacados
e resistirmos a não revidar o golpe e esquecer as ofensas? Será que mesmo para aqueles que não nos suscitam amor, nós estamos devolvendo a antipatia ou estamos nos esforçando para pelo menos compreender? Porque para aquele que nós sentimos repugnância, mesmo que a gente ainda não consiga chamar para comer um hambúrguer no shopping, a gente pode fazer uma coisa que não precisa nem de contato com ele: a prece. E a prece vai aonde as palavras não conseguem ir. A prece é um enlace psíquico tão poderoso a ponto de desvanecer antipatias seculares. É como se ela fosse abrandando essa braveza toda que a gente sente, esse ódio, esse rancor, às vezes inexplicável, que nós nutrimos ou que o outro nutre em relação a nós. E com a insistência, com a perseverança, a gente vai vendo que se torna cada vez mais fácil de exercer a tão sonhada piedade fraternal. E já caminhando para o final, eu gostaria de me lembrar de uma frase que o próprio Cristo disse e que também está anotada logo no início de Atos, no primeiro capítulo: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. E aqui eu gostaria de refletir com vocês sobre a palavra testemunha. Será que a gente sabe a importância dessa palavra? Basta dizer que etimologicamente testemunha vem do grego martíria, que é a mesma fonte do mártir, aquele que dá a vida em relação ao outro. A testemunha foi aquele que presenciou, não apenas aquele que leu, aquele que soube pelos outros, aquele em relação ao fato que lhe foi contado, mas aquele que viveu, aquele que teve experiência, aquele que sentiu na pele, aquele que sabe. Testemunha é aquele que se pronuncia a favor de outra pessoa, não obstante a represália. No momento em que a testemunha fala, e a gente até observa isso na nossa legislação humana, muitas vezes a testemunha tem até proteção para poder ser resguardada de dizer a verdade. E da mesma forma ocorre conosco em relação ao Cristo. Para sermos testemunha do Cristo, nós receberemos proteção. Uma proteção invisível que não irá nos afastar da dor. Todos os apóstolos morreram martirizados, à exceção de João, evangelista, que morreu de velhice, e Judas, que deu cabo da própria vida. Mas todos os outros não foram simplesmente agraciados pelo manjar dos céus e precisaram testificar até o fim à custa da sua própria vida. Imagina para nós. A testemunha, então, é aquela pessoa que arrisca a sua própria existência. Mas aí a gente poderia pensar: a troco de quê? O que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu ganho vivendo esses ensinamentos? Aquilo que o Cristo nos comprovou na cruz. Porque toda a mensagem do Evangelho de Jesus redundaria improfícua se não tivesse havido a ressurreição. O Cristo na cruz nos mostra, durante a sua existência sobre a terra, tudo o que pode acontecer a um homem. E olha que ele era inocente. Ser esquecido pelos seus amigos, ser maltratado, ser injustiçado. Mas no momento ápice, ele ressurge esplendoroso, se colocando como uma ponte entre a terra e o céu, nos mostrando uma imortalidade que se descortina à nossa frente. E se nós cremos nisso, será que nós já recebemos o Espírito Santo? Ou seja, essa certeza íntima
de que tudo que pode acontecer na nossa vida é muito pouco em relação a tudo que a gente pode ganhar e que nos está assegurado na felicidade futura? Pensando assim, nós vamos dar menos importância às coisas do mundo material. E por mais que nós sejamos humilhados e destruídos, no fundo, nós estaremos felizes. Não por gostarmos de sofrer, mas por saber que o Cristo sobreviveu a tudo. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós também podemos. A testemunha, então, é aquela que vai escrever o 5º Evangelho, que ainda não está lá na Bíblia, no Novo Testamento. Somos nós, que escreveremos no livro das nossas consciências os ensinamentos do Cristo nas experiências diárias a cada dia. Às vezes tropeçaremos e vamos cair. Estamos imperfeitos, é esperado que isso aconteça. Mas qual a nossa capacidade de nos reerguer, de no dia seguinte, com um novo amanhecer, renovar as nossas energias e esperanças para tentar mais uma vez? Nós não podemos desistir. Nós estamos aqui e este foi um investimento muito caro. Precisamos honrar aqueles que nos precederam e honrar, sobretudo, o Cristo, do qual nós somos as suas testemunhas. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua santa e divina paz e nos dê força suficiente para suportar a todas as aflições, porque no final, meus amigos, nós estaremos todos juntos com Ele na paz do Senhor. Que assim seja.